Pessoal, existe um pareamento que nós poderíamos fazer referente aos transtornos que nos acometam. Nós temos os neuroses, que são um conjunto de situações que poderíamos dizer que está ali no hardware do cérebro e que tem mais a ver com essa existência, mas pode haver interligações de coisas vividas no pregresso. E temos as psicoses, que são mais gravosas, porque são alterações na personalidade que o indivíduo, no caso, trouxe do seu ontem, da sua história pregressa, e que por isso são mais complexas e que, inclusive, precisa de uma atenção, um cuidado maior. Inclusive, quando nós estamos falando de tratamento mesmo. Quando nós consideramos a lei de causa e efeito, urge a questão de que ela não vai me educar pelo que eu tenha feito, mas pelo que eu seja. Porque a lei de causa e efeito, ela não é para me punir, ela é para me educar. E, em sendo assim, quando a lei de causa e efeito me alcança por algo que eu tenha feito, ela vai me alcançar hoje a partir do que eu seja hoje. Se eu estiver muito próxima daquela que fez aquela situação errada, a lei de causa e efeito vai me pegar de forma mais forte, rigorosa, para me educar naquilo que preciso. Mas se quando a lei de efeito me alcançar referente a algo de errado que eu fiz lá atrás e perceber que eu sou outra pessoa, ela já vai me pegar com menos rigor, porque eu já fiz um caminho de burilamento e modificação moral importante. Em sendo assim, gente, quando eu faço determinada coisa e que eu trago algum sentimento de culpa por aquilo, mas se eu, depois que tive aquela atitude infeliz, modifiquei e acabei aprimorando o meu interior, elevando o meu propósito, não tem porquê eu me culpar ou remoer dentro de mim um complexo de culpa por algo que eu tenha feito, sendo que eu já consegui me modificar, estou tendo atitudes no bem que suplanta e compensa o mal que eu tenha feito. Por isso nós somos chamados por Jesus a avançar sempre no trabalho do bem. Se nós pegarmos a figura de Emmanuel, que lá há 2000 anos atrás era Públio Lentulus, que houvera sido quando do seu avô, porque ele era a reencarnação do seu bisavô, parece que furava o olho das pessoas e torturava gratuitamente. E ali, quando ele estava na pele de Públio Lentulus, esse mesmo espírito que lá atrás fazia isso, antes dele encarnar como Públio Lentulus, ao encarnar como Públio Lentulus, ele, inclusive, ainda tinha prática de torturar os outros, ele ainda trazia essas questões sombrias dentro dele, trevosas, mas hoje, como Emmanuel, a gente sabe que o Emmanuel per si já reencarnou, já está numa outra roupagem, enquanto um vaso orgânico, porque ele está reencarnado atualmente. Mas, enquanto Emmanuel, para fazermos o recorte da época que ele era mentor do Chico, que é o período que o Chico estava encarnado, enquanto Emmanuel, ele não se culpava por coisas que ele tinha feito enquanto Públio Lentulus, porque ele já tinha feito uma caminhada
em que as ações no bem que ele conseguiu fazer ao longo dessa trajetória suplantava em muito todo o mal que tinha ficado lá atrás. Por isso que Jesus diz que a caridade, ela cobre a multidão dos meus erros. O trabalho no bem cobre a multidão dos males que eu causei a outrem. Seja a mim, seja ao coletivo. E, em sendo assim, quando nós focamos em nos melhorarmos, a gente vai quebrando muitas cadeias de autopunição que a gente acaba nutrindo sem perceber. Se nós pegarmos a questão, por exemplo, das neuroses, que traz aí tanto a depressão, o transtorno bipolar, a questão da ansiedade, do pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, que nos diz de uma obsessão que eu estou sofrendo especificamente de um espírito, mas referente a repetir comportamentos para conferir se fiz aquilo. Daí eu deito e penso, será que eu desliguei o gás? E aí eu fico com aquilo na cabeça, acabo levantando para ir lá conferir, vejo que eu já tinha desligado o gás. Depois que eu deito de novo, passa um tempo, aquilo volta. Será que o gás está desligado mesmo? Será que tem algum risco desse gás vazar? E aí aquilo vai virando uma repetição. Como um rapaz que havia ido conversar com o senhor numa repartição, por motivo de trabalho, e esse senhor, ele tinha ali algumas etiquetas na divisão das prateleiras do armário dele, que elas não estavam todas em sequência. Cada etiqueta estava de um lado diferente, na sua respectiva parte, no seu respectivo prateleira daquele armário. E aí o rapaz falou, licença, eu posso mudar de lugar? Porque as etiquetas que você colocou, como elas não estão encadeadas uma embaixo da outra, está aleatório, tá me dando agonia, e isso vai me deixando nervoso, e a minha terapeuta falou que quando é assim, para me evitar olhar, sair de onde eu estou, para eu não ficar nervoso. Ou seja, porque ele tinha um transtorno obsessivo compulsivo, inclusive o senhor falou para ele, olha, você pode mudar de lugar, mas mesmo lá você pode acabar olhando para a prateleira e ficar nervoso por causa da colocação das etiquetas. Então você vai para lá, mas evita olhar para as prateleiras mesmo assim, para que não corra risco de você se irritar e se desequilibrar por causa disso. Então, são essas questões do transtorno obsessivo compulsivo que a pessoa, ela não tem controle sobre isso. E ela vai sentir necessidade de conferir determinadas coisas repetidas vezes, e até no trabalho é complicado. Porque às vezes o indivíduo está digitando uma carta documental. Ela já conferiu, a hora que ela termina, ela pensa, será que não ficou tal trecho com algum erro? E aí ela vai e confere de novo. Daí a hora que ela termina e vai enviar, ela pensa, será que tal ponto não ficou ambíguo? Ela vai e confere de novo. Daí ela não confia no que ela faz. Isso leva ela, naturalmente, a perder tempo, energia, trabalho nessas repetições. E é um sofrimento para quem vive isso. E aí vai ter também questão de, tanto na área da sexualidade, alterações que o indivíduo pode trazer nesse sentido, seja masoquismo, sadismo, pedofilia, que são aí transtornos que podem acontecer. A questão também de acumular coisas. E o indivíduo acaba que vê um saco na rua e quer levar
porque acha que vai precisar disso para alguma coisa e que se não levar, pode faltar no momento que ele precisar. Porque tem a ver com alguma falta que o indivíduo teve antes e que ele tem medo de viver de novo, daquilo que é material. Daí o que ele vê, ele quer colecionar, nem que seja uma garrafa PET que ele corta no meio e faz uma boca maior daquilo para guardar um feijão, uma farinha, um milho. Porque no receio de faltar, ele prefere ficar acumulando. Então é outra questão complexa, inclusive há um recorte num filme em que tinha um indivíduo assim, eles tiraram da casa, limparam tudo que tinha ali de acumulação na casa. O indivíduo, quando voltou, tinha a sensação que a alma dele tinha sido levada embora. Daí que são alterações que existem. E quando a gente fala a questão da parte espiritual referente àquilo que nós vivemos hoje, que pode ter a ver com o nosso pregresso, isso também vai estar ligado com a promiscuidade. Porque vamos que numa existência pregressa, alguém possa ter tido uma experiência na área de sexualidade com um parceiro, em que viviam a questão do sensualismo, a bebida, noitada. E aí houve o desencarne de ambos, mas quando um deles se encarna, o parceiro de ontem o encontra e quer que ele continue vivendo essas coisas para que o que está desencarnado continue a viver isso também. Daí que geralmente quem está desencarnado e que faz parte do grupo desse encarnado de noitadas de ontem, acaba que vê esse encarnado como seu copo. Eles protegem esse indivíduo, então às vezes o indivíduo está bêbado, andando na rua e não é atropelado. Chega em casa e mexe na cozinha com material cortante, não se machuca, pelo fato de estar alterado, então a chance de acontecer de se machucar é grande, isso não acontece, porque tem uma proteção dessa legião do seu pregresso, porque sabe que resguardando a vida daquele encarnado, eles vão estar resguardando a fonte de onde vem sensações de bebida que eles continuam tendo, de promiscuidade, de vício, outros. E o nosso grande problema é a questão da promiscuidade, porque acaba que muitos de nós trouxemos experiências nesse sentido nosso ontem que nos prejudica hoje. E outros aspectos também que vão interferir é quando eu fui ao algoz ontem, e aí eu acabo tendo a companhia daqueles que não me perdoaram e que tentam se vingar de mim, e também quando eu fui a vítima e não perdoei. Se nós pegarmos a figura de Jesus, quando esteve, inclusive no relato do recorte do Evangelho, em que ele esteve ali diante de Pilatos, esteve também ali diante de guardas que o machucaram e esteve diante de Caifás. Enfim, Jesus, ele houvera sido negado, traído, esbofeteado, enfim, martirizado por vários ali no momento do seu suplício. Mas Jesus não precisou voltar como irmão de um, como pai de outro, como irmã de outro, como filho de outro. Por quê? Porque Jesus perdoou a eles. Então ele se libertou para viver novas experiências e para seguir o seu jornadeador envergador crístico. Se ele tivesse guardado o rancor
referente aos que o houveram, seja abandonado, sido ingratos a ele, o crucificado, ele acabaria se prendendo, algemando essas pessoas e marcado por causa desse encontro numa próxima reencarnação, próximo encarnado destes os quais ele guardara falta de perdão. Em sendo assim, ele teria marcado um encontro e que o prenderia a ter que voltar novamente encarnado junto com aqueles os quais ele tem rancor. Mas como Jesus perdoou tantos quantos estavam nele, se liberou. Mas se pegarmos o recorte de Pilatos, o que Pilatos fez com ele, ele vai ter que resolver mesmo assim. Sabe Deus com quem ele vai precisar encontrar numa próxima encarnação, sabe Deus qual e sabe Deus com quem, para encarar novamente os seus erros e dissolver isso a golpe de esforço próprio, de suor, de sangue, de expiação, de prova, até que ele possa sair dessa roda sansara no qual ele está preso, pela atitude que ele teve com Jesus. Inclusive Pilatos, depois que caiu a sua ficha, que ele viu o que houvera acontecido, inclusive ele teve o aviso da esposa, que tinha sonhado a noite toda com Jesus, que sabia que Jesus era um espírito de luz. E, naturalmente, que ela não tinha percepção de ser o Cristo, o governador do planeta. Mas ela teve a revelação e a visão da elevação, da envergadura de escoldo de Jesus e alertou Pilatos: deixa ele embora, solta esse homem. Isso vai nos complicar, isso vai te complicar fazer alguma coisa com ele. Então, ela houvera alertado ele, mas ele, com medo do que poderia ser feito em termos de motim na direção dele, porque se Pilatos ali com Jesus resolvesse soltar Jesus, ele com certeza seria linchado e não sairia vivo dessa situação. Então ele ficou com medo e acabou por preferir cometer uma injustiça com Jesus do que vir a morrer caso viesse a soltar Jesus, porque ele sabia que ia sobrar para ele, ia se voltar contra ele a situação. Então ele teve o aviso, ele foi alertado e o medo não deixou fazer a coisa certa. Aí ele lava a mão, mas isso não isenta o fato de Jesus tê-lo perdoado e de ter sido, seja por medo, por omissão da parte dele. Ele vai precisar, no caso nós estamos falando lá atrás, porque inclusive depois que a ficha dele caiu, ele acabou se suicidando, porque não aguentou lidar com a culpa. E aí ele poderia, ao invés de suicidar, começar a se modificar, fazer coisas boas, se tornar cristão, ajudar a proliferação da mensagem de Jesus, enfim, atitudes que iam apagando aquilo que ele fez, pouco a pouco. E quando a lei de causa e efeito alcançasse referente a isso, ele já estaria modificado, já não teria o mesmo rigor se ele ainda fosse o mesmo. Naturalmente que ele ia ser alcançado por essa lei de causa e efeito, ia precisar, sabe Deus com quem, reencontrar essa situação para resolver, espiar, reparar. Mas, se já o encontrasse modificado, o rigor seria menor. Por outro lado, quando ele pega e suicida, ele só complica a situação. E mostra também essa questão da covardia, porque o mesmo medo que ele teve ali quando optou por condenar Jesus, naturalmente sobre
o apulpo do Povoléu, mas ele deu o veredito ali para que fosse feito o que a maioria estava pedindo, que era soltar Barrabás e crucificar Jesus, ele acabou tendo uma atitude de medo diante ali do motim que se formara, do Babel que virou em torno daquela situação, e depois ele teve medo novamente e se acovardou quando se suicidou, porque ele poderia encarar a situação em busca de reparar. E em sendo assim, acaba que para aquele que fez algo com Jesus, cada qual precisaria fazer o seu caminho de transformação de si mesmo, vitória sobre a sua própria sombra, de arrependimento, expiação e reparação. Não seria mais encarnado com Jesus, porque Jesus já estava liberado daquela situação, porque ele perdoou. Por isso que alguém que hoje foi vítima de outro ontem, se eu continuo guardando rancor em relação a esse outro, eu continuo presa a ele. Então, mesmo tendo sido vítima ontem, eu continuo me tornando vítima desse outro hoje, quando cultivo a falta de perdão. Em sendo assim, vai acontecer de termos aí chamado do Cristo para que nós possamos ir liberando com o pensamento nobre, a conduta elevada, a humildade, a quebra voluntária do meu impulso inferior, da minha sombra. Porque aí, o que vai acontecendo? Eu posso estar hoje sendo chamada por comparsa de ontem para viver as mesmas experiências levianas, mas eu consigo ir cortando isso, porque já não sou a mesma. Aí esse comparsa de ontem, ele vai percebendo que eu modifiquei, mesmo que eles insistam, inclusive por perceber que eu do grupo tive o privilégio de me reencarnar e eles não. Naturalmente que eles vão vir sobre mim querendo que eu continue o que vivia com eles, inclusive para proporcionar a eles experiências como a que nós tínhamos, porque eu estou encarnada e eles não, e eu posso fazer isso, eles não. E vão me exigir isso, mas se eu insisto com heroísmo no propósito nobre, eles vão percebendo que não tem jeito mesmo. Não, a Cíntia, ela modificou mesmo, ela não quer mais esse tipo de vida, de situação. Não vai adiantar ficar insistindo, vamos procurar outro. Mas isso passa pela minha insistência no bem, pelo heroísmo meu em continuar o caminho de Jesus, pela vigilância, pela vontade de quebrar minha mazela, meu impulso inferior. E aí eles acabam que se afastam. Se for alguém em relação ao qual eu fui algoz, que me atormenta, mesma coisa, ele vai percebendo que eu estou modificada, que eu não sou mais aquela que fiz aquilo com ele, que eu estou me melhorando, que não encontra em mim mais aquela mesma personalidade, aquela mesma vibração, e acaba que vai perdendo aquele vigor, aquela insistência de se vingar de mim, porque percebe que não encontra a mesma pessoa mais. Então isso também vai enfraquecendo a ação obsessora do inimigo sobre mim, o meu testemunho no bem. E, inclusive, pelo fato do testemunho arrastar, isso vai ajudando esse inimigo de ontem a ser melhor. Porque ao ver que eu modifiquei, ele percebe que pode melhorar também. E vai buscar esse caminho. Caso contrário, se ele deseja continuar nas vibrações em que ele ainda estava, ele se afasta e vai procurar alguém em que possa ele se locupletar com isso. Mas o meu testemunho bem vai convencer, inclusive o inimigo. Pode não convencer a todos, mas
muitos dentre aqueles que foram meus inimigos de ontem, vendo o meu exemplo no bem, a minha persistência no propósito nobre, acabam se comovendo com isso. E essa comoção, essa ver o meu testemunho, os traz para uma condição melhor. E se for alguém a quem eu tinha falta de perdão por ter me prejudicado, a minha transformação vai me desligando também dele. Porque eu vou sendo capaz de perdoar, eu libero esse outro, eu tiro a algema que me prendia a ele pela falta de perdão. E aí a gente vai conseguindo uma existência com menos neuroses. E vamos conseguindo, inclusive, ir revertendo a gravidade das nossas psicoses, caso elas existam. E quando a gente fala de psicose, existe, por exemplo, a questão da esquizofrenia, que existe assim uma separação no cérebro. Muitos andarilhos, existe esquizofrênico ali no meio, que não sente falta da família, não dá importância para quem deixou em casa, ou algum ente querido. Então, se você comenta às vezes com ele da mãe, ele lembra da mãe, sente uma vontade de rever a mãe, mas aí ele segue, ele desliga daquilo, não sente saudade que o emule aí vê. Está ligada à questão da esquizofrenia. Temos também o transtorno borderline, que é quando o indivíduo está assim na borda, no limite entre normal e o adoecido. E quem tem borderline, a pessoa pode estar aqui perto de mim e, numa boa, a gente está conversando. Se eu nego alguma coisa que ela pede, de repente ela pode, do nada, ficar agressiva, se afastar. A hora que se afasta, se envolve numa outra confusão. Então, se essa agitação e esse estar numa boa e, ao mesmo tempo, já ir para um estado de agressão, de insatisfação, que fica nesse ioiô, atormentado. E aí, se eu chamo esse indivíduo para conversar, para tentar resolver, esse indivíduo pode vir, pode me abraçar, mas de repente já está irritado comigo. E num átimo ele pode cometer alguma ação indevida, até mesmo contra si mesmo, pela instabilidade que ele vive. É um transtorno de personalidade. Nós temos também a questão do burnout, que o sentido da palavra tem a ver com queimar, vindo de fora. Até quando o indivíduo, ele não dá conta mais de continuar naquilo que ele está fazendo. Então, tem professor com burnout, às vezes o trabalho assim de comissário de bordo, ou alguma atividade em cidade grande, que o indivíduo tem aquela rotina, que para ele se afigura muito intensa. E aí chega um momento que o indivíduo, ele não dá conta mais. Ele pede conta, ele quer sair daquele serviço, ele quer ir para uma cidade menor. Ou se a gente fala de professor, recambia aquele professor para a biblioteca, para a secretaria, para tirar ele de sala de aula, porque ele não dá conta mais nem de pensar em entrar numa sala de aula. Só isso já o atormenta. E assim vale para outras profissões. Por exemplo, comissário de bordo, que cada hora está num lugar diferente e pega sua mala para cá, para lá, não tem um local fixo. E chega uma hora que a pessoa tem vontade de ir para casa, pôr ração para o seu cachorro, jogar milho para sua galinha, pôr um leite para o seu gato. E acaba que é um transtorno. E existe também a questão da paranoia, que o indivíduo acha que alguém o persegue. A paranoia está muito ligada a sentimento de culpa, complexo de culpa. Daí eu posso estar assistindo alguém num jornal, numa comunicação midiática, e achar que aquele indivíduo está falando comigo, que ele me persegue, que as coisas que ele fala é para mim. Eu fico desconfiada.
Então, assim, também aquele que esteja sob álcool, vício, de droga, ele pode estar na rua e achar que as pessoas estão perseguindo, olhando para ele, porque ele tem medo de ser preso. Então, essa paranoia que tem a ver com uma culpa, porque ele sabe que ele está consumindo algo ilegal. E quando a gente fala das drogas, gente, tem a ver também com uma neurose, que são os vícios. É que não é psicose, uma neurose, mas que estão sendo descobertas drogas que tornam o indivíduo um zumbi. Então, tem o pó de macaco, que o indivíduo ele vira um zumbi, danifica a parafernália do seu cérebro, e essa circuitaria é prejudicada, comprometida de forma irreversível, e tem o efeito ciclópico iniciático, quer dizer, a primeira vez que o indivíduo consome já causa um grande estrago. Então, por isso que nós temos que trabalhar na prevenção, a que vício for, e no sentido de, sim, combater, tratar, mas principalmente prevenir. Tantos quantos conseguirmos evitar que entre nisso, evitem. E, em sendo assim, quando a gente fala da questão de psicose, entra também a questão do transtorno antissocial ou sociopata, que antes era chamado de psicopata, mas psicopatas seriam todos os diferentes tipos de psicose. Então, eles deram outro nome para o que antes era chamado de psicopata, trouxe para o nome de transtorno antissocial ou sociopata, que não tem um sentimento pelo outro, pega um dinheiro emprestado e não liga de pagar, não pensa na necessidade do outro. E nós, às vezes, podemos ter ideia de que os sociopatas estão presos, mas só 30% comete crime. 70% está nas diversas áreas de trabalho do ganha-pão que nós temos, cometendo atrocidades naturalmente, pela própria condição de personalidade que trazem. Seja derrubando alguém no serviço para poder ficar no posto dele, seja prejudicando o outro, seja violentando um terceiro. Daí que 70% dos indivíduos nessa condição estão imiscuídos, pipocados em meio populacho. E daí que, quando se fala na questão da obsessão espiritual, que vai levar a uma complicação referente a isso, passa por esses comprometimentos morais que a gente vai vivendo e que podemos tranquilamente romper com o perdão que nós damos, com a melhora moral, com a vitória sobre a nossa sombra. Por isso que a percepção de compreender ao invés de emocionar, pacificar nossa mente para o trabalho, percebermos que estamos lidando com limites humanos, não limite dos anjos, e nos prevenir da ilusão. Porque conforme Emmanuel diz, numa paragrafação, só se desilude quem se permitiu iludir. Então, assim, essa questão de nos prevenir do que é fantasia, do que é mentira, do que é ilusão. E quando a gente fala propriamente dita a questão da neurose, da transtorno bipolar, que está dentro do transtorno de humor junto com depressão, o indivíduo tem a depressão, depois a mania, que é a fase eufórica, mas tem uma janela de tempo maior. Não é igual no borderline, que é rápido, pula de um para o outro. No transtorno bipolar, o indivíduo pula da depressão para a euforia, mas é mais lento o ioiô de um para o outro, o ping-pong do vai e vem. E
Em sendo assim, acaba que, quando ele entra na euforia e vê algo errado no que ele esteja fazendo, ou naquilo que ele está propondo na fase eufórica, ou em algo que esteja acontecendo em torno dele, ele frustra e volta para a depressão. Ele fica nesse ioiô. E tanto a mania quanto qualquer tipo de ritual e tabu nos prejudica no propósito nobre. E como nós estamos, consoante é falado no Evangelho segundo o Espiritismo, em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos, onde se miscue diversas situações que nós vivemos hoje, inclusive agravados pela pressão da transição planetária, que nesse período muitos espíritos perturbados estão encarnando entre nós para tentarem se redimir daquilo que trazem, para aproveitar a transição planetária, para poder dar um salto para uma condição melhor. Jesus vai nos pedir para não chocarmos a nenhum deles. Daí, Jesus nos pede sermos ditosos, felizes, mas uma alegria que provém de uma consciência limpa, que dá uma consciência boa. Por estarmos percebendo que estamos nos esforçando para, intimorados, decididos, levantar o peso que verga no ombro de alguém, a fim de minorar a sua dor. E é realmente esse seguir na jornada redentora, onde depreendemos um rasgo de luz da exemplificação do Cristo, numa réstia de entendimento, no ápice do seu jornadear. E nós, enquanto humildes seguidores de Jesus, somos aprendizes do seu evangelho de sabedoria, amor. E descerramos o véu do plasmo do seu ensinamento imortal. Por isso que o trabalho nos nossos dias de hoje, nas situações que nós percebemos, passa por essa melhoria que nós estaremos realizando conosco constante. Porque daí a gente vai conseguindo ter uma resistência maior para, no meio que estivermos, conseguirmos ajudar. Inclusive quando nós consideramos a questão do surto, que é um momento em que o indivíduo ele pode extravasar o seu desequilíbrio. Então existe psicose em que o indivíduo ele está em casa, aqueles que moram com ele saem, ele pode ficar contrafeito de ter ficado sozinho, e ele está ali vendo um filmoléu. Ele pega, quebra as janelas e dá uma martelada nas trancas, e depois ele senta e continua assistindo aquele filme normalmente. Então existem a questão dos episódios de surto em determinadas psicoses, em que o indivíduo ele estava ali fazendo algo, alguma coisa o deixou, de certa forma, não concordando com aquilo que aconteceu, e aí ele surta, tem uma atitude como quebrar
todas as estantes ali do local que ele está, e depois ele continua normalmente fazendo o que ele estava fazendo. Existe também outro tipo de psicose em que o indivíduo ele tem uma facilidade com uma determinada área, então ele é tão focado naquilo que ele consegue artimanhas naquela área que nenhum outro consegue, pelo foco que ele tem naquilo mesmo. É um tipo de autismo, que você tem um transtorno de espectro autista. Então, são várias alterações, que não é um tipo só. E para aquele que tem uma inteligência diferenciada, mas é fechado, ele às vezes costuma se alimentar de um tipo de alimento só. Então, a mãe vai com ele numa pizzaria e lá fala que tem ali uma pizza semi-pronta, então na hora já tem como entregar aquela pizza. E aí ela fala: filho, vamos aproveitar que nós estamos aqui, eu pego essa para você, que essa é rápido, porque ela sabe que ele não gosta de esperar. E ele fala: não, ainda vai ter que assar, vamos embora. E ela fala: mas ali está explicando na placa que é na mesma hora. E ele fala: é na mesma hora, mas não é no mesmo minuto. Então, essa impaciência de esperar, normalmente, se for algo que não está naquilo que ele aceita enquanto paradigma, sequência do dia, e por isso ele costuma, inclusive, ter uma alimentação em torno daquilo que ele já está acostumado. Tem também aqueles aspectos em que o indivíduo assalta uma geladeira e aquela compulsão por comida, mas tem também a anorexia, a bulimia, que são alterações aí também que existem e que vão dizer de leques que nos alerta para a necessidade de nós irmos tecendo a nossa melhoria moral, porque isso vai trazendo companhias melhores para perto de nós e de espíritos que desejam a nossa libertação, a nossa melhora, o nosso avanço. Porque tudo é uma questão de sintonia. Se eu estou num trabalho digno e sou fiel a isso, eu vou conseguindo ter mais pensamentos nobres. Isso facilita minha ambientação mental, porque uma coisa acaba retroalimentando a outra. E quanto mais eu vou me melhorando, mais eu vou me tornando uma pessoa melhor. Isso per si já vai abrir novas possibilidades de trabalho, de avanço, de harmonia para mim. Porque, inclusive, existe um aspecto em que o indivíduo ele se faz de vítima para que alguém que o tenha abandonado se sentir culpado, e então ele simula que está numa depressão, que vai se matar, deixa de se alimentar corretamente para que o outro que foi embora se sinta culpado, mas por um tempo ele faz isso, depois ele já vai começar a ter companhia para isso. Porque seja a condição que eu me permiti demorar, espíritos afins que também se sentem vítimas, sabe Deus de quem, vão se aproximar e me emular a me vingar daquele que foi embora, porque eles estão nessa faixa. Então, acaba que onde eu escolho ficar e o que eu escolho fazer, atrai companhias que se locupletam com aquilo, e isso vai ampliando a nossa degeneração, nosso desequilíbrio daquele coletivo ali, daquela legião que acaba se locupletando naquilo. E a mesma coisa vale para o bem. Quando eu, ao invés disso, abençoo aquele que foi embora, desejo a ele o bem e dou o perdão, eu acabo que isso vai trazer companhias espirituais elevadas
que vão me emular cada vez mais ao sentimento nobre, à compaixão, à benevolência, à clemência. E isso vai fortalecendo o meu equilíbrio. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, num dado recorte de obediência e resignação, vai dizer da importância dessas duas condições premidas por Jesus. Porque a obediência é o consentimento da razão, da inteligência, e a resignação é o consentimento do coração, do nosso irmão. São forças ativas, poderosas, por carregarem o fardo das nossas provações, que se eu optasse por uma revolta, por uma rebelião insensata, eu deixaria cair e falharia. E aqui vai explicar que na covardia não há resignação, da mesma forma que não há obediência no orgulho e no egoísmo. Jesus foi a encarnação e a vivência viva dessas duas virtudes, que a antiguidade material desprezava, vivia com vileza. Ele veio num momento em que a sociedade ali dos romanos perecia nos desfalecimentos e nas podridões da corrupção, e Jesus fez brilhar no seio daquela humanidade, daquele populacho deprimido, o triunfo do sacrifício, da abnegação e da renúncia carnal.